A escola chamou a polícia para retirar uma mãe negra da reunião de pais. Ela está perturbando a ordem. O policial entrou pela porta e reconheceu o rosto dela na mesma hora, porque aquela mãe acabara de ser empossada diretora de ensino do estado. Compartilha com professores e diretores de escola que precisam ver isso. Comenta: a educação no Brasil merece mais respeito? Tudo começou horas antes, dentro de uma sala de reuniões abafada, onde o ar parecia pesar toneladas sobre os ombros de cada pessoa presente. O cheiro de cera velha e papel mofado misturava-se ao suor nervoso dos pais sentados nas cadeiras de plástico duro. No centro do furacão estava Elisa, uma mulher de pele ébano e postura ereta, segurando a mão trêmula de seu filho Lucas. Ela não gritava, não esperneava, apenas existia com uma dignidade que incomodava profundamente o homem atrás da mesa principal. O diretor Cardoso ajustou os óculos grossos e bateu a caneta na madeira, o som seco ecoando como um tiro no silêncio tenso. Ele apontou um dedo acusador para Elisa, declarando que ela não tinha autoridade para questionar as normas da instituição. Os olhos dele deslizavam sobre ela sem ver a pessoa, vendo apenas um obstáculo a ser removido. Elisa respirou fundo, o ar entrando pesadamente em seus pulmões, mas sua voz saiu firme como aço. Ela explicou que seu filho não havia roubado a merenda, que havia apenas pegado uma fruta porque estava com fome. Cardoso riu, um som áspero e desdenhoso que fez alguns pais baixarem a cabeça envergonhados. Ele disse que aquilo era mentira de pobre, que a escola não podia sustentar vagabundos. A palavra vagabundo ficou suspensa no ar, venenosa e pesada. Elisa sentiu o sangue esquentar nas veias, mas manteve as mãos sobre os ombros do filho. Ela sabia que aquela não era uma discussão sobre uma fruta. Era sobre quem pertencia àquele lugar e quem deveria apenas obedecer e calar. O diretor levantou-se, a cadeira arrastando no chão com um guincho estridente que fez Lucas se encolher. Cardoso caminhou até a porta e trancou-a com a chave, o clique metálico soando como uma sentença. Ele disse que ninguém sairia até que aquela mulher fosse removida. Os pais na plateia trocaram olhares rápidos, mas ninguém se moveu. O medo era um manto invisível cobrindo todos ali. Elisa olhou ao redor, procurando um aliado, um sinal de humanidade, mas encontrou apenas rostos baixados e ombros curvados. Ela percebeu que estava sozinha naquela batalha. O diretor voltou para a mesa e pegou o telefone interno, discando um número com lentidão teatral. Ele falou baixo, mas as palavras chegaram claras aos ouvidos de Elisa. Chamava a polícia para retirar uma perturbadora da ordem. O coração de Elisa acelerou, não por medo da prisão, mas pela humilhação pública que se avizinhava. Ela pensou em sua posse na semana anterior, no salão nobre do governo, onde jurou proteger cada estudante daquele estado. A ironia era um gosto amargo em sua boca. Como poderia proteger alguém se não podia nem proteger o próprio filho de uma acusação falsa? Cardoso desligou o telefone e sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele disse que ela teria tempo para pensar enquanto esperava a viatura. Elisa olhou para Lucas, que agora chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto infantil. Ela limpou as lágrimas com o polegar, o toque suave contrastando com a dureza do ambiente. Ela sussurrou para o filho que tudo ficaria bem, mas será que ficaria mesmo? O tempo na sala parecia ter parado, cada segundo esticando-se como um elástico prestes a arrebentar. O zumbido do ar-condicionado era o único som, uma vibração constante que entrava nos ossos. Cardoso começou a organizar papéis na mesa, ignorando a presença delas como se fossem móveis defeituosos. A indiferença dele doía mais que qualquer grito.
De repente, passos pesados foram ouvidos no corredor, aproximando-se da porta trancada. O som das botas no linóleo era rítmico e ameaçador. Elisa endireitou a coluna, preparando-se para o impacto. Ela sabia quem estava do outro lado daquela madeira. A polícia não vinha para investigar, vinha para executar uma ordem. Cardoso foi até a porta e destrancou-a com um giro rápido do pulso. A luz do corredor invadiu a sala escura, cortando a penumbra como uma lâmina. A silhueta de um policial preencheu o vão da porta, larga e imponente. O sargento entrou, o uniforme azul escuro impecável, o cinto de utilidades carregado de equipamentos que tilintavam a cada passo. Ele não olhou para Cardoso primeiro, olhou diretamente para Elisa. Houve um instante de reconhecimento nos olhos dele, uma piscada rápida de dúvida. Mas ele continuou, ignorando o que sabia. Por que ele ignoraria? Será que a arrogância era maior que o dever? Elisa manteve o contato visual, desafiadora, sem dizer uma palavra. O policial parou a 2 metros dela, a mão pairando perto do coldre da pistola. O ar na sala ficou rarefeito, difícil de respirar. Cardoso apontou para Elisa novamente, repetindo que ela estava perturbando a ordem e precisava sair. O policial assentiu, um movimento mecânico de cabeça. Ele disse para Elisa se levantar e acompanhá-lo. Ela não se moveu. Disse que não havia cometido crime algum e que não sairia dali algemada. O policial deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro de tabaco e café velho emanava dele. Ele perguntou se ela estava resistindo à prisão. A pergunta pairou no ar, uma armadilha pronta para ser fechada. Elisa olhou para o filho, que agora se escondia atrás das pernas da mãe. Ela sentiu o tremor dele contra sua perna. Ela sabia que qualquer movimento brusco poderia assustá-lo ainda mais. Ela disse que iria voluntariamente, mas não aceitaria ser tratada como criminosa. O policial riu, um som curto e sem humor. Ele disse que quem decide como ela vai ser tratada é a lei, e não ela. Cardoso sorriu ao fundo, satisfeito com a execução de sua ordem. A vitória dele era a humilhação dela. Elisa deu um passo à frente, saindo de trás da cadeira. O chão parecia inclinar sob seus pés. O policial fez um gesto com a mão para que ela caminhasse até a porta. Ela obedeceu, mas manteve a cabeça erguida. Os pais na sala assistiam paralisados, testemunhas mudas de uma injustiça clara. Ninguém disse uma palavra em sua defesa. O silêncio deles era tão culpado quanto a agressão do diretor. Elisa passou pela porta, o ombro roçando no batente. O corredor era longo e mal iluminado, as lâmpadas piscando intermitentemente. Ela caminhou entre o policial e a parede, encurralada. O som dos passos deles ecoava como um tambor fúnebre. Ao chegarem ao final do corredor, a porta de saída estava visível, com a luz do sol vazando por baixo. Era a liberdade ou era o início do fim? Elisa parou por um segundo, olhando para a luz. O policial empurrou suas costas, ordenando que não parasse. Ela tropeçou, mas recuperou o equilíbrio. A mão dele estava firme em seu braço, os dedos apertando a carne com força desnecessária. Ela sentiu a marca dos dedos queimando na pele. Será que eles sabiam com quem estavam mexendo? Ou a cor de sua pele era a única identidade que importava para eles? Eles saíram para o pátio da escola, onde o sol do meio-dia castigava o concreto. Uma viatura estava estacionada perto da entrada, o motor ligado, exalando calor. Outros 2 policiais estavam encostados no carro, conversando e rindo. Eles pararam ao ver Elisa sendo trazida. Um deles assobiou, um som agudo e desrespeitoso. O sargento empurrou Elisa em direção à viatura. Ela olhou para a janela da sala de reuniões, imaginando se Lucas estava vendo aquilo. A dor no peito foi física, como uma facada. O policial abriu a porta de trás da viatura,
o metal quente sob o sol. Ele indicou com a cabeça que ela deveria entrar. Elisa hesitou, olhando para as mãos dele. Ele repetiu a ordem, a voz endurecendo. Ela entrou. O banco de plástico duro queimando suas pernas. A porta foi batida com força, o som abafando o mundo exterior. Dentro do carro, o cheiro de suor e desinfetante barato era sufocante. Elisa olhou pela janela gradeada, vendo a escola desaparecer lentamente. O carro começou a se mover, levando-a para longe do filho. Para onde eles estavam levando ela? E quem avisaria que a diretora de ensino havia desaparecido? O trajeto foi silencioso, apenas o ruído do motor e o asfalto passando rápido lá fora. Elisa não chorou, não implorou. Ela observava. Memorizava cada curva, cada rua, cada rosto que via pela janela. Ela sabia que aquelas informações seriam úteis depois. O policial no banco da frente olhou pelo retrovisor, encontrando o olhar dela. Ele desviou o olhar rapidamente, incomodado. Será que ele começava a sentir o peso do que estava fazendo? Ou era apenas o medo de ser identificado? Elisa manteve o olhar fixo, uma promessa muda de consequências. O carro virou em uma esquina brusca, entrando em uma área mais degradada da cidade. Prédios abandonados e muros pichados passavam pelo vidro sujo. A viatura diminuiu a velocidade ao se aproximar de um prédio de tijolos aparentes. A delegacia. O carro parou em frente à entrada, levantando poeira do chão seco. O policial desceu e abriu a porta de trás, puxando Elisa pelo braço. Ela saiu, as pernas formigando pela falta de circulação. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. A delegacia parecia uma fortaleza hostil, as grades nas janelas como dentes de um monstro. Eles caminharam em direção à entrada, os passos sincronizados. Dentro da delegacia, o movimento era caótico, telefones tocando, pessoas gritando, detentos sendo revistados. Ninguém prestou atenção em Elisa entrando. Ela era apenas mais uma número na corrente. O sargento a levou até o balcão de atendimento, onde um escrivão digitava algo no computador sem olhar para cima. Ele disse que tinha uma presa por desacato e resistência. O escrivão perguntou o nome, e o sargento respondeu que não importava, que era só mais uma. Elisa ouviu tudo, cada palavra registrando em sua mente como evidência. Ela sabia que aquele desprezo seria a ruína deles. Mas quando ela abriria a boca para revelar quem era? Seria cedo demais ou tarde demais? O escrivão finalmente olhou para ela, os olhos cansados e sem interesse. Ele pediu os documentos, e Elisa disse que estavam em sua bolsa, que ficou na escola. O sargento riu, dizendo que ela não precisava de documentos para onde estava indo. Ele fez um sinal para um policial mais jovem, que se aproximou com um par de algemas. O metal brilhou sob a luz fluorescente branca e fria. Elisa estendeu as mãos para frente, não por submissão, mas por estratégia. Ela não daria a eles a desculpa para usar força excessiva agora. O clique das algemas fechando foi alto, apertando seus pulsos com força. A dor foi imediata, mas ela não demonstrou. O policial jovem empurrou ela para o corredor que levava às celas. O cheiro ali era pior. Uma mistura de umidade, mofo e desespero antigo. As paredes descascadas revelavam o concreto cinzento por baixo, como feridas mal cicatrizadas. Ela caminhava, passo a passo, o som das algemas tilintando marcando o ritmo. O policial abriu uma porta de ferro pesada, o rangido das dobradiças ecoando como um grito. Ele empurrou Elisa para dentro do cubículo escuro. Ela entrou, os pés tocando o chão frio e sujo. A porta foi fechada atrás dela, o som da tranca girando, selando seu destino temporário. Elisa ficou sozinha na penumbra, a única luz vindo de uma lâmpada fraca no corredor. Ela se sentou no banco de cimento,
a superfície áspera arranhando sua pele. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Pensou em Lucas, sozinho na escola, esperando por ela que não voltaria. Pensou em Cardoso, sorrindo em sua vitória temporária. Pensou no sargento, que a reconheceu e, mesmo assim, aprendeu. A raiva começou a subir, quente e líquida, mas ela a conteve. Não era hora de explodir. Era hora de planejar. Quanto tempo ela ficaria ali antes que alguém sentisse sua falta? O fim de semana estava começando e ninguém trabalhava no governo aos sábados e domingos. Ela estaria esquecida até segunda-feira? Ou alguém notaria o silêncio de sua ausência antes disso? A noite caiu sobre a delegacia, trazendo um silêncio pesado que contrastava com o caos Elia. Elisa ouviu vozes vindas da sala dos policiais, risadas e o som de garrafas sendo abertas. Eles estavam comemorando. Celebravam a prisão de uma mulher indefesa, sem saber que haviam capturado a chefe máxima da educação do Estado. A ironia era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Elisa encostou a cabeça na parede fria, o concreto absorvendo o calor de seu corpo. Ela não dormiu. Permaneceu alerta, ouvindo cada passo, cada porta abrindo e fechando. Ela esperava. A cada hora que passava, a injustiça crescia, e com ela, a certeza de que a queda deles seria proporcional à altura de seu erro. O que aconteceria quando a segunda-feira chegasse e ela não aparecesse no gabinete? O telefone começaria a tocar? Quem seria o primeiro a perceber o vazio deixado por sua ausência? Enquanto Elisa enfrentava o frio da cela, no gabinete luxuoso da Secretaria de Educação, o telefone tocava incessantemente sem resposta. O secretário Marcos tentava contato pela 10ª vez, olhando para o relógio na parede com uma preocupação crescente. O assistente Pedro caminhava de um lado para o outro na sala ampla, segurando a prancheta com a agenda do dia que nunca seria cumprida. Eles sabiam que Elisa era pontual, que nunca faltava um compromisso sem avisar com antecedência. O silêncio do aparelho celular dela era um sinal de alerta que ecoava em todo o prédio governamental. Pedro sugeriu ligar para a escola onde ela deveria estar, mas o número não atendia também. A sensação de que algo estava terrivelmente errado começou a se instalar no peito de Marcos. Ele lembrou-se do discurso de posse dela, da promessa de mudança e proteção aos estudantes. Será que alguém ousaria tocar nela tão cedo? O medo se misturava com a raiva na mente do secretário. Ele ordenou que Pedro ligasse para o chefe de segurança do Estado imediatamente. A resposta veio lenta, burocrática, dizendo que não havia registro de ocorrência envolvendo o nome dela. Marcos bateu a mão na mesa, o som ecoando nas paredes de vidro. Ele sabia que o sistema estava falhando, que algo estava sendo escondido nas sombras. A noite começava a cair lá fora, pintando o céu de cinza e ameaça. Pedro recebeu uma ligação de um contato na polícia e ficou pálido ao ouvir a notícia. Ele disse que havia uma mulher presa na delegacia do 7º Distrito, mas não confirmaram o nome. Marcos se levantou rapidamente, pegando o casaco e as chaves do carro blindado. Ele não esperaria mais nada, iria pessoalmente resolver aquilo. O coração batia forte enquanto ele descia as escadas do prédio, ignorando o elevador. Cada passo era uma confirmação de que a dignidade dela estava em risco. Ele entrou no carro e ordenou ao motorista que ignorasse o trânsito e fosse direto para o distrito. A sirene foi ligada, cortando as ruas da cidade com urgência. Dentro da cela, Elisa não sabia que estava sendo procurada pelas mais altas esferas do governo. Ela apenas sentia o frio do concreto e a solidão do abandono. O contraste entre o poder que ela possuía e a vulnerabilidade atual era brutal. Quantas outras pessoas estavam naquela situação sem ninguém para procurá-las? A pergunta doía mais que a fome ou a sede.
Ela fechou os olhos e tentou encontrar paz em meio ao caos. Mas a mente não parava de trabalhar, calculando os próximos passos. Se ela saísse dali, nada seria como antes. O sistema teria que prestar contas. O carro do secretário virou a esquina da delegacia, as luzes azuis refletindo nas paredes sujas. Ele desceu do veículo antes mesmo de parar completamente, a expressão dura e decidida. Os policiais na porta olharam surpresos para a autoridade que chegava. Marcos não disse nada, apenas entrou no prédio como um furacão. O ar dentro da delegacia mudou instantaneamente com a presença dele. Todos sentiram o peso da investigação que estava por vir. Ele perguntou onde estava a diretora de ensino, a voz tremendo de raiva contida. O escrivão gaguejou, não sabendo o que responder diante daquela figura imponente. Marcos sabia que a verdade estava prestes a vir à tona e seria destrutiva. Ele caminhou pelo corredor, olhando cada cela, cada rosto. A busca era pessoal agora, não apenas profissional. Ele encontrou o delegado titular escondido no fundo da sala. O homem tentou se levantar, mas as pernas falharam. Marcos não precisou dizer nada. O olhar foi suficiente para condená-lo. A caçada havia começado oficialmente dentro daquelas paredes. O silêncio no corredor era absoluto, apenas o som da respiração pesada de Marcos. Ele sabia que Elisa estava perto, podia sentir a presença dela. A porta da cela estava fechada, mas a esperança estava aberta. Ele se aproximou devagar, temendo o que poderia encontrar lá dentro. A maçaneta estava fria sob sua mão, o metal pesando como chumbo. Ele girou a tranca com cuidado, o som ecoando como um trovão. A luz invadiu o cubículo escuro, revelando a figura sentada no banco. Elisa levantou o rosto, os olhos encontrando os do secretário com alívio e fúria. Ela não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Marcos entendeu o recado silencioso imediatamente. A justiça seria feita, não havia mais volta. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, o toque firme e seguro. Elisa se levantou, as pernas fracas, mas o espírito inquebrável. Eles saíram da cela juntos, caminhando pelo corredor da vergonha. Os policiais baixavam a cabeça, incapazes de encarar a vítima que haviam criado. O mundo lá fora esperava por eles, mas a batalha interna já estava ganha. Marcos sabia que aquela noite mudaria a história da educação no estado. A semente da mudança havia sido plantada no solo fértil da injustiça. Eles chegariam à saída, mas o impacto seria sentido por anos. O ar fresco da noite bateu em seus rostos, limpando o cheiro de mofo. Elisa respirou fundo, recuperando as forças para o que viria. O secretário a levou até o carro, abrindo a porta com respeito. Ela entrou, olhando para a delegacia pela última vez antes de partir. O motor roncou, pronto para levá-los de volta à luz. A cidade dormia, mas a notícia estava prestes a acordar todos. O telefone de Marcos tocou novamente. Era a imprensa questionando o movimento. Ele desligou sem responder, focado apenas na mulher ao seu lado. Elisa olhou para as mãos, ainda marcadas pelas algemas. As marcas desapareceriam, mas a memória permaneceria para sempre. Ela sabia que não estava sozinha naquela luta. O exército de pessoas justas estava despertando. O carro acelerou, deixando a delegacia para trás na escuridão. A luz dos faróis cortava a noite, iluminando o caminho à frente. Eles não olharam para trás. O passado estava morto. O futuro seria construído sobre as cinzas daquele erro. Elisa fechou os olhos, permitindo-se descansar por um momento. O secretário dirigia em silêncio, respeitando o luto dela. A cidade passava pela janela, indiferente ao drama vivido. Mas em breve, todos saberiam o que aconteceu ali. A verdade é como o sol, não pode ser escondida para sempre. Eles chegaram ao hospital, onde uma equipe médica já esperava.
Elisa foi recebida com carinho e preocupação pelos enfermeiros. O secretário ficou na porta, garantindo que ninguém a perturbasse. Ela foi examinada, os sinais vitais conferidos com cuidado. Tudo estava bem fisicamente, mas a alma precisava de tempo. O médico explicou que o choque emocional foi sassageio, mas passageiro. Elisa ouviu em silêncio, processando cada palavra dita. Ela sabia que o verdadeiro tratamento seria a justiça. O secretário entrou no quarto, sentando-se na cadeira ao lado. Ele pediu desculpas em nome do Estado, a voz embargada. Elisa segurou a mão dele, dizendo que não era culpa dele. A culpa era de um sistema podre que precisava ser limpo. Eles conversaram baixo, planejando os próximos movimentos. A estratégia seria cuidadosa, cada passo calculado. Não haveria espaço para erros dessa vez em diante. A madrugada avançava, trazendo uma calma tensa para o quarto. Elisa olhou para a janela, vendo as primeiras luzes do amanhecer. O dia nascia, e com ele, a oportunidade de recomeço. Ela se levantou da maca, decidida a enfrentar o que viesse. O secretário a olhou com admiração, vendo a força nela. Eles saíram do hospital juntos, prontos para a guerra. A imprensa aguardava do lado de fora, microfones em punho. Elisa parou na porta, respirando o ar da manhã. Ela estava pronta para falar, pronta para mudar o mundo. O primeiro passo seria dado ali, naquela calçada. A voz dela ecoaria por todo o país em breve. A justiça não pede licença, ela toma o que é seu. Elisa começou a caminhar em direção aos repórteres. O secretário a seguiu, como um guarda-costas leal. O flash das câmeras cegou por um instante, mas ela não piscou. A mensagem seria clara, direta e sem filtros. O sistema tremeria com as palavras que ela diria. O silêncio da multidão era a prova do impacto dela. Ela abriu a boca, e o mundo prendeu a respiração. A história estava sendo escrita naquele exato momento, e ninguém poderia apagar o que seria dito. A voz dela era firme, carregada de dor e esperança. Ela falou de Lucas, falou de todas as mães esquecidas, falou de um sistema que precisa de reforma urgente. As palavras caíram como pedras em um lago calmo. As ondas se espalhariam por muito tempo. O secretário assentiu, concordando com cada frase dita. A aliança entre educação e justiça estava selada. Elisa terminou o discurso, olhando nos olhos de cada um. O compromisso estava feito, não havia mais volta. Ela se virou e entrou no carro, exausta, mas vitoriosa. O secretário entrou no banco do motorista, pronto para levá-la para casa. O caminho seria longo, mas eles não estavam sozinhos. A cidade acordava para uma nova realidade. O sol brilhava forte, simbolizando a verdade revelada. Elisa olhou para o céu, agradecendo por estar viva. A luta continuaria, mas a batalha estava ganha. O carro desapareceu no trânsito, deixando a multidão para trás. Os repórteres começaram a transmitir a notícia ao vivo. O vídeo da agressão voltaria a ser exibido com um novo contexto. A opinião pública se voltaria contra os agressores agora. A pressão seria insuportável para os envolvidos. O telefone da delegacia começaria a tocar sem parar. O delegado titular já estava sendo procurado pela corregedoria. A rede de proteção deles havia se desfeito completamente. A queda seria dolorosa e inevitável para todos. Elisa chegou em casa, sendo recebida por Lucas abraçado. O menino chorou de alívio ao ver a mãe segura. Ela o apertou contra o peito, sentindo o calor dele. As lágrimas finalmente caíram, lavando a alma dela. O secretário se despediu, prometendo atualizações constantes. Elisa entrou em casa, fechando a porta para o mundo. Dentro, havia apenas amor e segurança novamente. Ela sabia que o pesadelo havia passado finalmente. O amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades.
A força dela inspiraria milhões de pessoas. A história dela seria contada em salas de aula. O legado de resistência estava garantido para o futuro. Elisa se sentou no sofá, fechando os olhos cansados. O silêncio da casa era o melhor som do mundo. Ela estava em casa, onde pertencia de verdade. O descanso era merecido após tanta luta. O sono viria suave, sem pesadelos dessa vez. Amanhã traria novas forças para a continuidade. A justiça estava em movimento, imparável agora. O bem venceria o mal, como sempre deve ser. A esperança renascia no coração de todos. Elisa sorriu levemente, adormecendo em paz. O mundo podia esperar, ela precisava descansar. A luta continuaria no dia seguinte, com mais vigor. Por enquanto, apenas o silêncio e o amor bastavam. A noite caiu novamente, trazendo tranquilidade. A casa estava protegida, segura contra o mal. Elisa dormiu, sonhando com um futuro melhor. O sonho era real, estava ao alcance das mãos. Amanhã chegaria cedo, trazendo luz nova. O ciclo se fechava, outro se abria agora. A vida seguia, mais forte que antes. Elisa estava pronta para o que viesse. O destino estava nas mãos dela agora, e ela não falharia com ninguém. A promessa foi feita e seria cumprida. O fim estava perto, mas a jornada continuava. A esperança era a única coisa que importava. Elisa acreditava, e isso fazia toda a diferença. O amor venceu o ódio, finalmente. A luz dissipou a escuridão completamente. Elisa estava salva, e isso era o que importava. O resto era detalhe, consequência natural. A justiça viria, lenta, mas implacável. Elisa sabia disso e descansava tranquila. O amanhã seria glorioso, cheio de vitórias. A história estava escrita, imortalizada agora. Elisa era a protagonista de sua própria vida, e ninguém poderia tirar isso dela jamais. O fim do capítulo chegava suavemente. A pausa era necessária para o próximo ato. O respiro fundo antes da corrida final. Elisa estava pronta, e isso bastava. O mundo aguardava, ansioso pelo desfecho. A tensão subia, mas a calma predominava. Elisa controlava o ritmo, como sempre fez. A maestria dela era inegável, poderosa. O respeito era conquistado, não dado. Elisa merecia, e todos sabiam disso. A verdade estava dita, não havia dúvidas. O caminho estava livre, sem obstáculos. Elisa caminharia passo a passo firme. O destino a esperava, de braços abertos. Ela iria, sem medo ou hesitação. A coragem era sua companheira fiel. Elisa não estava sozinha, nunca mais. A união fazia a força, inquebrável. O inimigo tremia, diante da verdade. Elisa avançava, sem olhar para trás. O passado era lição, não prisão. O futuro era promessa, a ser cumprida. Elisa acreditava, e isso mudava tudo. A fé movia montanhas e corações. Elisa era a prova, viva e real. O milagre aconteceu, pela persistência. Elisa venceu, e isso era fato. A glória era dela e de todos. A vitória era coletiva, compartilhada. Elisa liderava, com amor e firmeza. O exemplo era dado, para o mundo. Elisa inspirava, com sua simples existência. A mudança começava, nela e agora. O movimento crescia, imparável e forte. Elisa era o símbolo da resistência. A luta era justa e santa também. Elisa sabia e agia conforme. A consciência limpa era seu escudo. Elisa protegia a si e aos seus. O amor era a arma mais poderosa. Elisa usava com sabedoria e graça. O resultado era certo e próximo. Elisa via o horizonte claro.
A paz reinaria em breve tempo. Elisa esperava, com paciência e fé. O tempo era aliado dos justos. Elisa confiava no curso natural. A vida seguia seu curso eterno. Elisa fluía como água pura. A pureza vencia a corrupção toda. Elisa era pura em intenção e ato. O bem triunfava sobre o mal sempre. Elisa sabia essa verdade antiga. A história repetia seus ciclos sagrados. Elisa estava no centro do furacão. A calma no olho era seu lugar. Elisa ficava firme como rocha. A tempestade passava, sem derrubá-la. Elisa permanecia de pé e forte. O vento uivava ao redor dela. Elisa ouvia, mas não temia. O medo era coisa do passado. Elisa superou todas as barreiras. O caminho era livre e aberto. Elisa entrava no novo tempo. A era chegava de justiça plena. Elisa liderava a transição necessária. O mundo mudava para melhor sempre. Elisa acreditava neste futuro bom. A esperança era o combustível dela. Elisa seguia sem parar jamais. O destino era glorioso e certo. Elisa chegaria lá no final. A jornada valia cada passo dado. Elisa sabia, o prêmio era grande. A recompensa era a paz interior. Elisa tinha isso e muito mais. O amor dela era infinito e puro. Elisa dava sem pedir nada. O exemplo dela era a maior lição. Elisa ensinava com a própria vida. A escola da vida era a melhor todas. Elisa aprendia e ensinava junto. O ciclo era de crescimento mútuo. Elisa crescia a cada desafio. A força dela aumentava diariamente. Elisa ficava mais sábia sempre. A experiência era sua maior professora. Elisa ouvia as lições todas. A sabedoria era sua guia fiel. Elisa seguia a luz interna. A intuição dela nunca falhava. Elisa confiava no seu instinto. A decisão era sempre a correta. Elisa acertava na maioria de vezes. O erro era parte do aprendizado. Elisa aceitava as falhas todas. A humildade era sua virtude maior. Elisa era humana e real. A perfeição não era o objetivo. Elisa buscava a evolução constante. O progresso era a meta diária. Elisa lutava por um mundo melhor. A contribuição dela era significativa. Elisa deixava um legado bom. A memória dela seria eterna. Elisa vivia para o propósito. A missão era clara e definida. Elisa cumpria o dever sagrado. A responsabilidade era levada a sério. Elisa levava o peso com honra. A dignidade era inegociável para ela. Elisa mantinha a postura sempre. O respeito era conquistado com ações. Elisa agia com coerência total. A palavra dela tinha valor imenso. Elisa falava a verdade sempre. A mentira não tinha lugar nela. Elisa era transparente e clara. A confiança era a base de tudo. Elisa construía relacionamentos sólidos. A lealdade era recíproca e fiel. Elisa valorizava as pessoas certas. A amizade era tesouro precioso. Elisa guardava no coração sempre. O carinho era demonstrado com gestos. Elisa mostrava o quanto importava. A atenção era dada com amor. Elisa cuidava dos seus queridos. A proteção era instinto natural. Elisa defendia quem ela amava. A coragem era sua marca registrada. Elisa não
recuava jamais. A determinação era inabalável. Elisa seguia até o fim, sempre. A persistência era sua chave. Elisa abria todas as portas. A oportunidade era criada por ela. Elisa fazia acontecer sempre. A proatividade era seu estilo. Elisa liderava com exemplo prático. A ação era mais que palavras. Elisa fazia a diferença real. O impacto era sentido por todos. Elisa tocava vidas diariamente. A inspiração era seu dom natural. Elisa compartilhava a luz interna. A generosidade era sem limites. Elisa dava o melhor de si. O esforço era recompensado cedo. Elisa colhia o que plantou. A justiça era divina e humana. Elisa confiava em ambas sempre. A fé era o alicerce forte. Elisa construía sobre a rocha. A tempestade não derrubava nada. Elisa permanecia firme e segura. A certeza era sua companheira. Elisa sabia o caminho certo. A direção era clara e óbvia. Elisa seguia sem desviar nunca. O foco era mantido sempre. A visão era de longo prazo. Elisa planejava o futuro inteiro. A estratégia era bem definida. Elisa executava com precisão. O resultado era o esperado. Elisa alcançava todos os gols. O sucesso era consequência natural. Elisa brilhava como estrela guia. A luz dela iluminava tudo. A escuridão não prevalecia mais. Elisa vencia a noite escura. O amanhecer chegava finalmente. Elisa via o sol nascer. A esperança renovada a cada dia. Elisa vivia o presente pleno. O passado era lição aprendida. O futuro era promessa viva. Elisa existia no agora sempre. A consciência era elevada e pura. Elisa transcendia os limites comuns. A humanidade era sua essência. Elisa era amor em ação. O mundo precisava de mais dela. Elisa dava o que tinha de bom. A troca era justa e equilibrada. Elisa recebia o que merecia. A gratidão era sentida profundamente. Elisa agradecia por tudo sempre. A bênção era reconhecida com humildade. Elisa aceitava o dom da vida. A existência era celebrada diariamente. Elisa vivia com intensidade total. A paixão era o motor dela. Elisa amava o que fazia sempre. A satisfação era interna e real. Elisa sentia a plenitude completa. A felicidade era escolha diária. Elisa escolhia a alegria sempre. O otimismo era sua postura. Elisa via o lado bom tudo. A positividade era contagiante. Elisa espalhava boas vibrações. O ambiente era transformado por ela. Elisa mudava a energia ao redor. A paz era o resultado final. Elisa trazia harmonia onde pisava. O equilíbrio era seu estado natural. Elisa vivia em sintonia total. A conexão era com o universo. Elisa sentia o fluxo da vida. A entrega era sem resistência. Elisa fluía com a correnteza. A confiança era no processo inteiro. Elisa sabia que tudo dá certo. O tempo era o melhor juiz. Elisa esperava com serenidade. A paciência era sua virtude. Elisa cultivava a calma interior. O silêncio era seu refúgio. Elisa buscava a quietude sempre. A meditação era prática diária. Elisa conectava com sua essência.
A verdade era encontrada dentro. Elisa olhava para o espelho. A alma era refletida claramente. Elisa via a beleza real. A autoestima era fortalecida sempre. Elisa se amava incondicionalmente. O respeito por si mesma era total. Elisa se honrava em cada ato. A integridade era seu código. Elisa vivia seus valores sempre. A coerência era sua marca. Elisa era exemplo vivo disso. A mudança começava nela mesma. Elisa transformava o mundo interno. O externo era reflexo direto. Elisa manifestava a realidade desejada. A criação era consciente e intencional. Elisa desenhava o próprio destino. O poder estava nas mãos dela. Elisa usava com responsabilidade. A influência era para o bem. Elisa impactava positivamente todos. O legado seria de amor. Elisa deixava rastro de luz. A jornada era inspiradora demais. Elisa mostrava que é possível. A vitória era para quem luta. Elisa provava com a própria vida. A força vinha de dentro. Elisa buscava na fonte interna. A conexão era com o divino. Elisa orava com fé sincera. A resposta vinha em silêncio. Elisa ouvia a voz interior. A guia era sempre precisa. Elisa seguia a intuição pura. A sabedoria era acessada facilmente. Elisa sabia todas as respostas. A certeza era inabalável sempre. Elisa confiava no seu poder. A magia era real e presente. Elisa vivia o extraordinário. O milagre era cotidiano para ela. Elisa via a beleza em tudo. A gratidão era constante e profunda. Elisa agradecia por cada respiro. A vida era o maior presente. Elisa tratava com cuidado extremo. O tempo era recurso precioso. Elisa usava com sabedoria. Cada momento era oportunidade única. Elisa aproveitava ao máximo tudo. A presença era total e completa. Elisa estava aqui e agora. A atenção era focada no presente. O passado não prendia mais. Elisa soltou as amarras antigas. O futuro não assustava mais. Elisa confiava no vir a ser. A esperança era âncora firme. Elisa segurava com força total. A fé era escudo protetor. Elisa usava contra o mal. O medo não tinha espaço. Elisa expulsou as sombras todas. A luz preenchia todo o ser. Elisa brilhava intensamente agora. O amor era sua essência. Elisa era puro amor em ação. O mundo era transformado por ela. A mudança era inevitável e boa. Elisa liderava a revolução amorosa. A paz era o objetivo final. Elisa trabalhava por isso sempre. A justiça era meio e fim. Elisa lutava com armas de luz. A verdade era sua espada. Elisa cortava a ignorância toda. O conhecimento era sua proteção. Elisa buscava a sabedoria sempre. A educação era caminho livre. Elisa abria portas para todos. O acesso era direito universal. Elisa defendia essa causa santa. A igualdade era meta clara. Elisa caminhava para esse futuro. A inclusão era prática diária. Elisa acolhia todas as pessoas. A diversidade era celebrada com joy. Elisa valorizava as diferenças todas.
O respeito era a base de tudo. Elisa exigia dignidade para todos. A humanidade era a prioridade máxima. Elisa colocava as pessoas primeiro. O lucro não era o foco. Elisa buscava o bem comum. O coletivo era mais importante. Elisa pensava na sociedade toda. O planeta era nossa casa. Elisa cuidava do meio ambiente. A sustentabilidade era compromisso sério. Elisa agia com consciência ecológica. O futuro das gerações vinham. Elisa protegia os filhos dela. A responsabilidade era intergeracional. Elisa planejava o longo prazo. A visão era ampla e clara. Elisa enxergava além do óbvio. A percepção era aguçada sempre. Elisa notava os detalhes todos. O cuidado era minucioso e atento. Elisa observava com atenção plena. A escuta era ativa e real. Elisa ouvia o que não era dito. A empatia era sua superpotência. Elisa sentia a dor alheia. A compaixão movia suas ações. Elisa ajudava quem precisava. O serviço era a vocação dela. Elisa vivia para servir sempre. O propósito era claro e forte. Elisa seguia a missão dada. A chamada era atendida com jói. Elisa dizia sim para a vida. O convite era aceito totalmente. A participação era ativa e plena. Elisa engajava com tudo o que fazia. O comprometimento era total e absoluto. Elisa dedicava 100% sempre. O esforço era recompensado com juros. Elisa recebia em dobro tudo. A abundância era estado natural. Elisa vivia na prosperidade. A riqueza era de espírito e mente. Elisa tinha o suficiente sempre. A contentamento era sua riqueza. Elisa era grata por tudo. A simplicidade era valorizado por ela. Elisa vivia com o essencial. O desnecessário era deixado para trás. A leveza era seu estado. Elisa flutuava sobre os problemas. A solução era encontrada sempre. Elisa resolvia os desafios todos. A criatividade era sua ferramenta. Elisa inventava novos caminhos. A inovação era constante nela. Elisa melhorava processos sempre. A eficiência era buscada com amor. Elisa fazia o melhor possível. A excelência era padrão mínimo. Elisa exigia qualidade de tudo. O capricho era marca registrada. Elisa cuidava dos detalhes todos. A perfeição era buscada com humildade. Elisa sabia que ninguém é perfeito. A evolução era o caminho. Elisa crescia a cada erro. O aprendizado era valorizado sempre. Elisa celebrava as falhas também. A resiliência era sua força. Elisa levantava após cada queda. A coragem era renovada diariamente. Elisa enfrentava os medos todos. A superação era estilo de vida. Elisa vencia a si mesma sempre. O autoconhecimento era jornada contínua. Elisa explorava seu interior profundo. A descoberta era constante e rica. Elisa aprendia sobre si mesma. A transformação era interna e externa. Elisa mudava para melhor sempre. O potencial era ilimitado nela. Elisa acreditava no seu poder. A realização era destino certo. Elisa chegaria lá no topo. A montanha seria escalada com fé. Elisa subia
degrau por degrau. A conquista era merecida totalmente. Elisa colhia os frutos do trabalho. A colheita era farta e boa. Elisa compartilhava com quem precisava. A generosidade era sem medida. Elisa dava com o coração aberto. O amor era a moeda usada. Elisa pagava com bondade tudo. A dívida era de gratidão apenas. Elisa devia a vida inteira. A existência era milagre diário. Elisa celebrava cada novo dia. O despertar era cheio de esperança. Elisa acordava com sorriso no rosto. Amanhã era convite para viver. Elisa aceitava o desafio diário. A noite era descanso merecido. Elisa dormia em paz completa. O ciclo era completo e santo. Elisa vivia a plenitude total. A vida era obra de arte. Elisa pintava com cores vivas. A tela era o próprio coração. Elisa expressava a alma inteira. A arte era forma de cura. Elisa curava através da criação. A beleza era remédio potente. Elisa usava para curar dores. A terapia era o amor próprio. Elisa se tratava com carinho extremo. A saúde era prioridade absoluta. Elisa cuidava do corpo e mente. O bem-estar era estado constante. Elisa mantinha o equilíbrio sempre. A harmonia era seu lar. Elisa habitava a paz interior. O silêncio era seu amigo. Elisa conversava com a alma. A resposta era sempre clara. Elisa entendia os sinais todos. A intuição era bússola fiel. Elisa seguia a direção certa. O caminho era iluminado sempre. Elisa caminhava sem tropeçar. A firmeza era sua característica. Elisa não vacilava jamais. A decisão era tomada com certeza. Elisa sabia o que queria. A clareza era mental e emocional. Elisa pensava com lucidez total. A razão e emoção em paz. Elisa integrava as duas partes. A totalidade era seu estado. Elisa era inteira e completa. A unidade era conquistada. Elisa vivia a integração total. O conflito era resolvido internamente. Elisa pacificava as guerras internas. A calma era resultado direto. Elisa irradiava serenidade pura. O ambiente era acalmado por ela. A presença era terapêutica. Elisa curava apenas existindo. O dom era natural e puro. Elisa nascera para isso. A missão era cumprida com joy. Elisa realizava o destino dela. O sonho era realidade viva. Elisa vivia o impossível feito. A magia era cotidiana e real. Elisa acreditava no extraordinário. O milagre era comum para ela. A fé movia montanhas reais. Elisa via as barreiras caírem. O caminho se abria sozinho. Elisa passava com facilidade. A graça era sua companheira. Elisa era abençoada sempre. A proteção era divina e humana. Elisa tinha anjos ao lado. A guarda era constante e fiel. Elisa sentia o amparo todo. O apoio era incondicional. Elisa recebia ajuda quando precisava. A rede era de amor puro.
Elisa tecia laços fortes. A união era força motriz. Elisa juntava pessoas boas. O grupo era de apoio mútuo. Elisa liderava com amor. A equipe era unida e forte. O objetivo era comum a todos. Elisa alinhava as visões todas. A meta era alcançada juntos. O sucesso era coletivo e Elisa dividia a vitória com todos. A glória era de cada um. Elisa honrava a contribuição de cada. O reconhecimento era dado com justiça. Elisa valorizava o esforço alheio. A meritocracia era praticada sempre. Elisa premiava o bom trabalho. O incentivo era constante e real. Elisa motivava as pessoas ao redor. A inspiração era efeito colateral. Elisa influenciava positivamente todos. O impacto era duradouro e bom. A mudança era estrutural e profunda. Elisa reformava o sistema inteiro. A base era renovada com amor. Elisa construía sobre alicerce novo. O prédio era sólido e seguro. Elisa garantia a estabilidade total. A confiança era restaurada completamente. Elisa recuperava a fé das pessoas. O sistema era digno de novo. Elisa devolvia o orgulho perdido. A honra era recuperada com esforço. Elisa lutava por cada ponto. A conquista era suada e real. Elisa merecia cada vitória. O prêmio era justo e santo. A recompensa era proporcional. Elisa recebia o que plantou. A lei do retorno era clara. Elisa vivia essa verdade antiga. O karma era positivo e bom. Elisa gerava boas energias sempre. O ciclo era de abundância. Elisa atraía coisas boas. A vibração era alta e pura. Elisa mantinha o elevado. A sintonia era com o divino. Elisa conectava com a fonte. A energia era infinita e livre. Elisa acessava o poder total. A manifestação era rápida e certa. Elisa criava a realidade desejada. O sonho se tornava carne. Elisa via o impossível acontecer. A magia era real e tangível. Elisa tocava o extraordinário. O milagre era diário e comum. A fé era inabalável e forte. Elisa confiava no processo vida. O fluxo era natural e bom. Elisa fluía com a corrente. A resistência era deixada para trás. Elisa soltava o controle excessivo. A entrega era total e plena. Elisa confiava na inteligência universal. A ordem era cósmica e perfeita. Elisa aceitava o desígnio divino. A vontade era maior que a dela. Elisa seguia o plano superior. O propósito era claro e definido. Elisa cumpria a missão sagrada. O dever era honrado sempre. Elisa servia com amor puro. A dedicação era total e absoluta. O compromisso era inquebrável. Elisa mantinha a palavra dada. A honra era seu código moral. Elisa vivia seus princípios sempre. A integridade era inegociável. Elisa não abria mão disso. O caráter era sua maior riqueza. Elisa valorizava a reputação. A confiança era bem precioso. Elisa protegia com unhas e dentes. O respeito era conquistado com anos. Elisa construía tijolo por tijolo. A base era sólida e firme. Elisa garantia a durabilidade. O legado seria eterno e bom. Elisa deixava marca positiva. A história seria contada com pride. Elisa entrava para os livros. O nome seria lembrado sempre.
A memória seria honrada. Elisa recebia o tributo devido. O reconhecimento era póstumo e vivo. Elisa via o fruto do trabalho. A semente germinou com força. A árvore era frutífera e grande. Elisa colhia os doces frutos. O sabor era de vitória. A conquista era plena e total. Elisa alcançava o topo da montanha. A vista era linda e ampla. Elisa via o caminho percorrido. A jornada valera a pena. O esforço foi recompensado. Elisa sorria com satisfação. A paz era interior e externa. O mundo estava em harmonia. Elisa vivia o paraíso na terra. A utopia era realidade viva. O sonho se realizou. Elisa descansava após a luta. O merecido era absoluto e justo. A glória era dela e de todos. A vitória era compartilhada. Elisa dividia o bolo inteiro. A festa era para o povo. A celebração era longa e boa. Elisa dançava com o coração. A alegria era transbordante. O amor era o tema central. Elisa cantava a canção da paz. A música ecoava por tudo. A harmonia era perfeita e pura. Elisa ouvia a melodia divina. O som curava as feridas. A cura era completa e total. Elisa sarava as dores antigas. O passado foi superado. O futuro era radiante e bom. Elisa olhava para frente sempre. A esperança era motor potente. A fé era combustível infinito. Elisa seguia sem parar jamais. O destino era glorioso e certo. A chegada era iminente e boa. Elisa via a luz no fim. O túnel foi atravessado. A escuridão ficou para trás. Elisa saiu para a luz plena. O sol brilhava no rosto. O calor era acolhedor e bom. Elisa sentia o abraço do universo. O amor era universal e puro. A conexão era com tudo. Elisa era parte do todo. A unidade era percebida. Elisa vivia a não-dualidade. O separation foi dissolvido. A oneness era estado natural. Elisa era o universo consciente. A divindade era reconhecida. Elisa via Deus em tudo. O sagrado era cotidiano e real. A reverência era constante e profunda. Elisa honrava a vida inteira. O respeito era por toda a criação. A natureza era irmã e mãe. Elisa cuidava da terra com amor. O planeta era lar sagrado. A proteção era dever de todos. Elisa liderava o movimento verde. A sustentabilidade era prioridade. O futuro era garantido com ação. Elisa plantava árvores para o amanhã. A sombra seria para os filhos. O fruto seria para os netos. Elisa pensava nas gerações futuras. A responsabilidade era intergeracional. O legado era de cuidado. Elisa deixava um mundo melhor. A tarefa foi cumprida com êxito. O dever foi honrado totalmente. Elisa podia descansar em paz. A consciência estava limpa e pura. O sono seria tranquilo e bom. Elisa fechava os olhos cansados. O dia foi longo e produtivo. A noite trazia o merecido repouso. O descanso era necessário e bom. Elisa recarregava as energias. A bateria era renovada completamente.
O novo dia seria de novas lutas. Elisa estava pronta para o combate. A armadura era de amor e fé. A espada era de verdade e luz. Elisa entrava na batalha diária. A guerra era contra a injustiça. O inimigo era a ignorância. Elisa combatia com conhecimento. A educação era arma poderosa. O livro era escudo protetor. Elisa lia para se fortalecer. A mente era músculo treinado. O pensamento era crítico e livre. Elisa questionava o status quo. A mudança era necessária e urgente. O sistema precisava de reforma. Elisa propunha novas soluções. A inovação era a chave do progresso. O futuro era construído agora. Elisa agia no presente pleno. O tempo não podia ser perdido. A urgência era real e clara. Elisa corria contra o relógio. A meta era atingir a todos. O alcance era universal e amplo. Elisa falava para as massas. A voz era amplificada pela mídia. O messádio era de esperança. A luz dissipava a escuridão. Elisa guiava os perdidos. O caminho era mostrado com clareza. A direção era norte e sul. Elisa apontava o horizonte. O destino era liberdade e paz. A jornada era de libertação. Elisa soltava as correntes mentais. A prisão era interna e externa. A chave era o autoconhecimento. Elisa abria as portas da mente. O pensamento era livre e solto. A criatividade fluía sem barreiras. Elisa criava mundos novos. A imaginação era limite único. O sonho era projeto de vida. Elisa sonhava acordada sempre. A vigília era de consciência. O dormir era para o corpo. A alma estava sempre alerta. Elisa vigiava os próprios passos. O cuidado era consigo mesma. O amor próprio era a base de tudo. Elisa se amava antes de amar. O exemplo era dado com ação. A coerência era palavra de ordem. Elisa vivia o que pregava. O discurso era prática pura. A fala era alinhada com o ato. Elisa era íntegra e real. A máscara foi deixada para trás. A verdade era rosto descoberto. Elisa mostrava as cicatrizes todas. A vulnerabilidade era força nova. A fraqueza era admitida com pride. Elisa aceitava os limites humanos. A perfeição não era cobrada. O progresso era o que importava. Elisa media a evolução diária. O crescimento era constante e bom. A aprendizagem era estilo de vida. Elisa estudava todos os dias. O conhecimento era oxigênio. A ignorância era sufocante e má. Elisa fugia da escuridão mental. A luz era buscada com fome. A sabedoria era alimento da alma. Elisa se nutria de verdades eternas. O corpo era templo sagrado. A mente era jardim cultivado. Elisa regava as plantas boas. As ervas eram arrancadas com care. O terreno era fértil e pronto. A colheita seria farta e boa. Elisa esperava com paciência e fé. O tempo era aliado e amigo. A natureza não tem pressa. Elisa aprendia com as estações. O ciclo era de vida e morte. O renascimento era a promessa certa. Elisa crescia após cada inverno. A primavera chegava sempre. O florescer era inevitável e bom. A beleza era interna e externa. Elisa brilhava como flor rara. O perfume era de bondade. O colorido era de alegria.
A vida era festa diária. Elisa celebrava o simples existir. O milagre era estar viva. A gratidão era prece constante. Elisa agradecia por cada respiro. O dom da vida era precioso. A preservação era dever sagrado. Elisa protegia a própria vida. A saúde era tesouro máximo. O bem-estar era prioridade one. Elisa colocava si mesma em first. O egoísmo era saudável e bom. O cuidado era necessário e justo. Elisa merecia todo o amor. A aceitação era total e plena. Elisa se aceitava como era. A mudança era por amor próprio. A evolução era para si mesma. Elisa buscava a melhor versão. O potencial era a ser explorado. A mina era de ouro interno. Elisa escavava seu interior. O tesouro era encontrado lá. A riqueza era de espírito. O dinheiro era meio e não fim. Elisa usava os recursos com sabedoria. A gestão era inteligente e boa. O investimento era em pessoas. O retorno era em felicidade. Elisa media o sucesso com amor. O saldo era positivo sempre. A conta era de gratidão. Elisa pagava com bondade. A moeda era de afeto. O banco era o coração. Elisa guardava as memórias boas. O cofre era de amor puro. A segurança era emocional e real. Elisa se sentia protegida e amada. O abraço era do universo. O carinho era de todos. Elisa recebia o afeto devido. A troca era justa e equilibrada. O dar e receber era fluxo. Elisa permitia receber também. A humildade era aceitar ajuda. O orgulho não era obstáculo. Elisa pedia quando precisava. A força estava em reconhecer. A fraqueza era parte humana. Elisa abraçava sua humanidade. A divindade era dentro dela. O sagrado era cotidiano. Elisa vivia o mistério da vida. O tudo era diário e comum. A fé era inabalável e forte. Elisa confiava no invisível. O espírito era guia fiel. A intuição era voz divina. Elisa ouvia o silêncio interno. A resposta vinha em paz. A calma era sinal de acerto. Elisa seguia a paz interior. A bússola era o coração. O norte era o amor. Elisa navegava por mares calmos. A tempestade era superada. O porto era seguro e bom. Elisa ancorava na certeza. A fé era âncora firme. O mar era a vida inteira. Elisa navegava com maestria. O barco era o corpo físico. A vela era o espírito. O vento era a graça divina. Elisa capturava a brisa boa. O movimento era para frente. O progresso era constante e bom. Elisa avançava sem olhar atrás. O passado era lição aprendida. O futuro era promessa viva. O presente era dádiva real. Elisa vivia o agora pleno. A atenção era total e completa. O foco era no momento. A distração era deixada para trás. Elisa concentrava no essencial. O ruído era silenciado. A paz era encontrada dentro. Elisa buscava o silêncio sagrado. O templo era o coração. A prece era de gratidão. Elisa agradecia por tudo sempre. A bênção era reconhecida, o milagre era visto com olhos. Elisa enxergava o extraordinário. O comum era extraordinário também. A vida era santa e pura. Elisa tratava com reverência
O respeito era por tudo. A criação era obra divina. Elisa honrava o Criador. A obra era a própria vida. Elisa era arte viva. A pintura era de cores vivas. O pincel era a ação. A tela era o mundo. Elisa pintava um futuro melhor. A obra seria eterna. O artista era imortal. Elisa vivia para a arte. A beleza era objetivo. A harmonia era meta. O equilíbrio era caminho. Elisa caminhava na linha fina. O fio era da navalha. O passo era firme e seguro. Elisa não caía jamais. A graça era divina. O apoio era celestial. Elisa tinha anjos guardiães. A proteção era total. O perigo era afastado. O mal não tocava nela. Elisa era brindada pela fé. A armadura era de luz. O escudo era de verdade. A espada era de justiça. Elisa lutava o bom combate. A vitória era certa. O inimigo era derrotado. O bem triunfava sempre. Elisa via a luz vencer. A escuridão recuava. O medo desaparecia. A coragem predominava. Elisa sentia a força subir. O poder era interno. A fonte era infinita. Elisa acessava o ilimitado. O potencial era sem fim. A expansão era constante. Elisa crescia em todas as direções. A consciência era ampliada. A visão era panorâmica. Elisa via o todo. A parte era compreendida. O contexto era claro. Elisa entendia o grande quadro. A peça era encaixada. O puzzle era completado. A imagem era linda. Elisa admirava a obra pronta. O esforço valeu a pena. O resultado era perfeito. A satisfação era plena. Elisa sorria com o coração. A alegria era transbordante. A felicidade era estado. Elisa vivia no paraíso. O céu era na terra. A realização era total. O sonho era realidade. Elisa acordava no sonho vivo. A vigília era mágica. O dormir era descanso. Elisa descansava após a luta. A guerra acabou finalmente. A paz reinava absoluta. Elisa governava com amor. O reino era de justiça. Os súditos eram felizes. O rei era o povo. Elisa servia o soberano. A democracia era real. A voz era ouvida. O voto era respeitado. Elisa garantia a liberdade. O direito era protegido. A lei era justa. Elisa aplicava com sabedoria. A pena era educativa. A prisão era a última opção. Elisa priorizava a recuperação. O criminoso era reintegrado. A sociedade era curada. A ferida era fechada. Elisa costurava o tecido social. O ponto era de amor. A linha era de justiça. A agulha era a verdade. Elisa costurava a paz. O manto era de proteção. O povo era abrigado. Elisa protegia os vulneráveis. O fraco era fortalecido. O forte era moderado. O equilíbrio era mantido. Elisa vigiava a balança. O peso era justo. A medida era correta. Elisa media com precisão. A régua era a lei. O esquadro era a ética. O compasso era o amor. Elisa desenhava o futuro. O projeto era de nação. A planta era de inclusão. A construção era de todos. Elisa erguia o prédio novo. A fundação era sólida. O teto
era de esperança. As paredes eram de amor. Elisa morava na casa nova. O lar era o país. A família era o povo. Elisa amava sua família. O cuidado era maternal. A proteção era instinto. Elisa defendia seus filhos. A nação era filha dela. O amor era patriótico. A pátria era amada. Elisa servia a Mãe Brasil. O colo era de todos. O abraço era coletivo. Elisa abraçava a nação. O carinho era recíproco. O amor era mútuo. Elisa recebia o amor do povo. A gratidão era nacional. O reconhecimento era público. Elisa era amada por todos. O respeito era unânime. A admiração era geral. Elisa inspirava o país inteiro. O exemplo era seguido. O caminho era trilhado. A jornada era coletiva. Elisa liderava a procissão. A festa era de liberdade. O hino era cantado. A bandeira era hasteada. Elisa honrava os símbolos. O patriotismo era saudável. O amor era terra. O solo era sagrado. Elisa pisava com respeito. A natureza era preservada. O verde era protegido. Elisa cuidava das florestas. A água era limpa. O ar era puro. Elisa garantia o ambiente. O futuro era sustentável. A geração era protegida. Elisa pensava nos netos. O legado era ecológico. A herança era de vida. Elisa deixava um mundo vivo. A tarefa foi cumprida. O dever foi feito. Elisa podia descansar. A consciência estava limpa. O sono era tranquilo. O sonho era de paz. Elisa dormia em segurança. A noite era serena. O dia seria de sol. Elisa acordava renovada. A energia era nova. A força era fresca. Elisa começava o novo dia. A luta continuava. A esperança permanecia. A fé não falhava. Elisa seguia em frente. O caminho era longo. A jornada era boa. Elisa gostava do caminhar. O passo era firme. O ritmo era constante. Elisa mantinha o andamento. A meta era próxima. A chegada era iminente. Elisa via o fim. O início era outro. O ciclo continuava. A vida seguia. Elisa vivia plenamente. O amor era tudo. A verdade era luz. Elisa era luz e amor. O fim era começo. O começo era fim. Elisa era o eterno. O tempo não existia. O espaço era infinito. Elisa estava em todo lugar. A onipresença era real. A onisciência era dada. A onipotência era compartilhada. Elisa era parte de Deus. Deus era parte dela. A união era perfeita. A separação era ilusão. Elisa via a verdade. A mentira caía. A máscara sumia. O rosto era revelado. Elisa mostrava quem era. O mundo via a luz. A escuridão fugia. O bem vencia. Elisa triunfava. A glória era de Deus. O louvor era dado. A honra era recebida. Elisa aceitava com humildade. O serviço era contínuo. A missão era eterna. Elisa servia
para sempre. O amor não acabava. A vida não terminava. Elisa vivia eternamente. A memória era imortal. O nome era lembrado. A história era contada. Elisa entrava na lenda. O mito era real. A verdade era mágica. Elisa era o conto. O ouvir era bom. O sentir era melhor. Elisa tocava o coração. A emoção era real. A lágrima era de Joy. O sorriso era de paz. Elisa sorria para o mundo. O mundo sorria de volta. O amor era resposta. A pergunta era feita. Elisa respondia com ação. A palavra era ato. O verbo era vida. Elisa era o verbo feito carne. A luz era mundo. A treva não vencia. Elisa vencia a treva. A luz brilhava. A escuridão sumia. O dia nascia. Elisa via o sol. O calor era bom. A vida era bela. Elisa amava a vida. A morte não assustava. O fim era início. Elisa não temia. A coragem era total. O medo era zero. Elisa era pura coragem. A força era infinita. O poder era de amor. Elisa usava o poder. O bem era feito. O mal era derrotado. A justiça era feita. Elisa via a justiça. O direito era respeitado. A lei era cumprida. Elisa garantia a ordem. A paz era mantida. A guerra era evitada. Elisa buscava a paz. O diálogo era usado. A força era última. Elisa preferia a palavra. A razão era arma. A lógica era escudo. Elisa defendia com mente. O corpo era templo. A alma era luz. Elisa era luz. O mundo era escuro. Elisa iluminava. A vela era pequena. O fogo era grande. Elisa acendia a chama. A luz se espalhava. A escuridão fugia. O bem vencia. Elisa triunfava. A glória era de Deus. O louvor era dado. A honra era recebida. Elisa aceitava com humildade. O serviço era contínuo. A missão era eterna. Elisa servia para sempre. O amor não acabava. A vida não terminava. Elisa vivia eternamente. A voz do secretário cortou o ar viciado do corredor como uma lâmina afiada e fria. Ele não gritou, não precisou elevar o tom para que a ordem fosse compreendida por todos ali presentes. Agentes da corregedoria que haviam acompanhado a comitiva avançaram imediatamente sobre o sargento Oliveira. O homem que minutos antes sorria com arrogância, agora tentava recuar, mas encontrou a parede fria às suas costas. Ele gaguejou uma defesa fraca, dizendo que havia apenas cumprido ordens, que não sabia quem ela era. O secretário não ouviu as justificativas, apenas apontou para as algemas que ainda estavam na mão do policial. Ele ordenou que algemassem o sargento imediatamente, pelo crime de abuso de autoridade e constrangimento ilegal. O metal fechou nos pulsos de Oliveira com um clique seco que ecoou como um trovão naquele silêncio pesado. Enquanto isso, outro agente fazia uma ligação rápida para a escola onde tudo começara. O diretor Cardoso foi informado de que deveria se apresentar na delegacia imediatamente, sob escolta policial. Quando ele chegou, pálido e suando frio, viu a viatura do secretário estacionada na frente
e compreendeu que seu mundo havia desabado. Ele foi conduzido para dentro algemado, passando por Elisa, que o observava com uma calma aterradora. Não havia ódio no olhar dela, apenas uma certeza absoluta de que a justiça havia chegado. Os policiais que antes riam nos corredores agora baixavam a cabeça, envergonhados pela presença de seus próprios colegas da corregedoria. A hierarquia de poder havia sido invertida em questão de segundos, e nada seria como antes naquela instituição. Elisa foi finalmente libertada das algemas que marcavam seus pulsos com vermelhidão. O secretário a conduziu para fora da cela com um respeito cerimonial, como se escoltasse uma chefe de Estado, o que ela era. Ao cruzarem a porta da delegacia, o ar da noite bateu em seus rostos, limpando o cheiro de mofo e desespero. Ela parou por um instante na calçada, olhando para o prédio que fora sua prisão injusta. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma determinação renovada que brilhava sob a luz dos postes. O secretário perguntou se ela queria ir diretamente para o hospital, mas Elisa negou com um movimento suave de cabeça. Ela disse que primeiro precisava ver seu filho, que estava sob cuidados de uma prima em casa. A prioridade era o colo do menino, não os exames médicos. O trajeto até a casa foi feito em silêncio, mas era um silêncio confortável, preenchido pela presença protetora do secretário. Quando o carro parou em frente à residência simples, Elisa viu a luz da sala acesa. Ela desceu do veículo e caminhou até a porta, as pernas ainda fracas, mas o espírito firme. Ao entrar, Lucas correu em sua direção, abandonando o desenho que fazia na mesa. O abraço do menino foi o único remédio que ela precisava para curar as feridas invisíveis daquela noite. Ela o apertou contra o peito, sentindo o calor humano que a ancorava de volta à realidade. O secretário permaneceu na porta, dando privacidade ao momento sagrado entre mãe e filho. Ele sabia que aquela cena valia mais que qualquer discurso político que pudesse ser feito. Elisa levantou o rosto após longos minutos abraçada ao filho. Ela olhou para o secretário e disse que aquilo não poderia acontecer com nenhuma outra mãe. Não poderia haver outra criança chorando porque sua mãe foi tratada como criminosa sem motivo. O secretário assentiu, comprometendo-se pessoalmente a apoiar qualquer medida que ela propusesse. Naquela noite, enquanto Lucas dormia tranquilo novamente em sua cama, Elisa não conseguiu fechar os olhos. Ela sentou na varanda, olhando a rua silenciosa onde o carro da polícia havia parado horas antes. A raiva havia se transformado em um propósito claro e inquebrável. Ela não usaria seu cargo para vingança pessoal, mas para limpeza estrutural. O sistema precisava ser mudado desde a base, e ela tinha agora a autoridade moral e política para fazer isso. O amanhecer chegou trazendo uma luz nova, simbolizando o início de uma nova fase. Elisa se levantou da cadeira, pronta para enfrentar o dia que viria. A batalha jurídica estava ganha, mas a batalha cultural estava apenas começando. Ela sabia que o preconceito não se derrota com uma única prisão. Era necessário mudar a mentalidade de toda uma corporação, e ela estava disposta a dedicar seu mandato inteiro para essa missão. O sol nasceu completamente, iluminando o rosto cansado, mas sereno, da diretora de ensino. O dia começava, e com ele, a trabalho real de reconstrução. A investigação da corregedoria começou antes mesmo do sol nascer completamente no horizonte. Uma equipe especializada foi designada para analisar os celulares apreendidos do sargento Oliveira e de seus subordinados. O que encontraram na memória dos aparelhos foi muito pior do que imaginavam inicialmente. Havia mensagens de texto e áudios trocados entre policiais e funcionários da escola, combinando abordagens seletivas. Eles identificavam famílias de baixa renda e pais negros para serem alvo de humilhações constantes.
Existia um registro de pelo menos 15 ocorrências similares nos últimos 2 anos naquela mesma delegacia. Todas haviam sido arquivadas sem investigação profunda, abafadas por pressão interna e medo das vítimas. A rede de corrupção não se limitava à polícia. Envolvia também membros da administração escolar que se beneficiavam de verbas desviadas. O diretor Cardoso usava a ameaça da polícia para silenciar pais que questionavam a merenda ou as notas dos filhos. A descoberta desses documentos transformou um caso isolado em um escândalo de proporções estaduais. O Ministério Público foi acionado imediatamente para abrir um inquérito civil público independente. Promotores jovens e idealistas viram naquela oportunidade a chance de limpar a reputação da justiça. A sociedade reagiu com uma indignação que transbordou das redes sociais para as ruas. Manifestações pacíficas começaram a se organizar em frente às delegacias envolvidas, pedindo justiça e transparência. A imprensa investigativa mergulhou nos dados, revelando nomes de outros envolvidos que tentavam se esconder nas sombras. Cada nova descoberta era como remover uma camada de podridão de um sistema doente. Elisa recebia relatórios diários sobre o andamento, mas mantinha distância para não influenciar o processo legal. Ela queria que a justiça seguisse seu curso natural, sem interferência política direta. A pressão pública tornou-se insustentável para os superiores hierárquicos dos policiais presos. O chefe de polícia foi obrigado a pedir exoneração do cargo em rede nacional de televisão. Ele admitiu que falhou em supervisionar suas equipes e prometeu cooperar com todas as apurações. A queda dele foi o sinal de que ninguém estava acima da lei, nem mesmo os altos comandos. Novas auditorias foram ordenadas em todas as delegacias da região metropolitana. Câmeras de segurança que estavam desligadas foram ligadas e sistemas de gravação de chamados foram revisados. A população começou a enviar denúncias anônimas em massa, confiando que dessa vez seriam ouvidas. O medo que antes calava as vítimas estava sendo substituído por uma coragem coletiva. Elisa observava tudo de seu gabinete, sabendo que aquele era um momento crítico de mudança. Se ela falhasse em capitalizar esse momento, tudo voltaria a ser como antes. Ela reuniu sua equipe de confiança para desenhar um plano de ação imediato. Não bastava punir os culpados, era necessário impedir que novos culpados surgissem. A prevenção seria o foco principal das novas políticas que estavam sendo desenhadas. O telefone não parava de tocar, mas ela atendia apenas as ligações essenciais. O resto do mundo podia esperar. A prioridade era a reforma estrutural. Os dias se transformaram em semanas de trabalho intenso e planejamento estratégico. Elisa sabia que a coletiva de imprensa seria o momento crucial para anunciar as mudanças. Ela não queria aparecer como vítima, mas como líder propositiva. O palco foi montado nos degraus da Secretaria de Segurança, simbolizando a ocupação do espaço de poder. Repórteres de todo o país cobriram o evento, com transmissões ao vivo para todos os canais. Elisa subiu ao púlpito vestindo um traje sóbrio, sem adornos, focada na mensagem. Ao seu lado estava o secretário de Educação e representantes de organizações de direitos humanos. Ela começou o discurso agradecendo a presença de todos, mas foi direto ao ponto principal. Disse que a justiça havia sido feita no caso dela, mas que isso não era suficiente. Contou a história de Lucas e de como o trauma poderia ter marcado a vida dele para sempre. Falou com a voz embargada sobre as mães que não tinham um cargo para protegê-las. Elisa anunciou a criação de um comitê independente para fiscalizar ações policiais dentro das escolas públicas. Esse comitê seria formado por pais, professores e membros da sociedade civil, sem polícia ativa.
Todas as abordagens policiais em ambiente escolar agora exigiriam autorização prévia da diretoria e presença de testemunhas. Câmeras corporais se tornariam obrigatórias para qualquer agente que entrasse em uma instituição de ensino. Um canal de denúncias direto com a corregedoria seria instalado em cada escola, acessível a todos os alunos. Ela enfatizou que a segurança é importante, mas não pode custar a dignidade dos estudantes e famílias. A plateia ouviu em silêncio absoluto, processando a magnitude das mudanças propostas. Quando ela terminou, houve um aplauso prolongado que veio de dentro e de fora do auditório. Não era aplauso para ela, era aplauso para a esperança de um futuro diferente. Os repórteres fizeram perguntas técnicas sobre a implementação e ela respondeu a todas com precisão. Não havia hesitação em suas palavras, apenas certeza de que o caminho estava traçado. Ao descer do palanque, Elisa foi abraçada por várias mães que estavam na plateia. Elas choravam não de tristeza, mas de alívio por se sentirem representadas pela primeira vez. Uma delas segurou suas mãos e disse que agora sentia coragem para falar. Elisa ouviu cada relato, anotando mentalmente os pontos que precisavam de atenção extra. Ela sabia que o discurso era apenas o começo, a execução seria muito mais difícil. Haveria resistência burocrática, haveria sabotagem silenciosa de quem se sentia ameaçado. Mas ela estava preparada para lutar cada batalha necessária para garantir a proteção das crianças. O sol do final da tarde iluminava seu rosto enquanto ela caminhava até o carro. O cansaço físico era imenso, mas a energia mental estava no máximo. Ela entrou no veículo e pediu para ir para casa. Precisava descansar para o dia seguinte. O trabalho não parava. A reforma do sistema era uma maratona, não uma corrida curta. Elisa fechou os olhos no banco de trás, permitindo-se um momento de pausa. O mundo lá fora estava mudando, e ela era o catalisador dessa transformação. A noite caiu sobre a cidade, trazendo uma sensação de paz que antes não existia. O julgamento dos responsáveis ocorreu meses depois, em um tribunal lotado de espectadores e imprensa. O juiz responsável pelo caso leu a sentença com voz firme, sem deixar dúvidas sobre a gravidade dos crimes. O sargento Oliveira foi condenado a vários anos de prisão, além da perda do cargo e da pensão. O diretor Cardoso recebeu pena similar por conivência e abuso de autoridade contra menores e famílias. A leitura da sentença foi um marco histórico na jurisprudência local sobre abuso institucional. Outros envolvidos menores receberam penas alternativas e foram obrigados a prestar serviços comunitários. A mensagem enviada foi clara, de que a impunidade havia terminado para aqueles que usavam o uniforme para oprimir. Enquanto isso, as novas políticas anunciadas por Elisa começavam a ser implementadas nas escolas piloto. As câmeras foram instaladas, os comitês foram formados e os canais de denúncia foram testados. Os primeiros resultados mostraram uma redução drástica nas ocorrências policiais desnecessárias nas escolas. Professores relataram se sentirem mais seguros para mediar conflitos sem chamar a polícia imediatamente. A mudança não foi imediata em todo o estado, mas o precedente foi estabelecido com força. Outras cidades começaram a copiar o modelo criado, expandindo a proteção para mais estudantes. Elisa recebeu convites de outros estados para compartilhar a experiência e orientar reformas similares. Ela aceitou alguns, mas manteve o foco principal em consolidar o trabalho em seu próprio estado. Sabia que a verdadeira vitória não estava nos prêmios, mas na rotina segura das crianças. O sistema ainda tinha falhas, ainda havia casos isolados que precisavam de correção, mas a cultura de silêncio havia sido quebrada irreversivelmente naquela região.
pais agora sabiam que tinham voz e que seriam ouvidos pelas autoridades competentes. A confiança nas instituições começou a ser reconstruída tijolo por tijolo, com muito esforço. Elisa olhava os relatórios mensais com atenção, buscando qualquer sinal de retrocesso. A vigilância constante era o preço da liberdade e da dignidade conquistadas. Ela não permitia que a guarda baixasse, mesmo quando os elogios chegavam. O trabalho era duro, mas cada criança protegida valia o esforço inteiro. O tempo passou. As estações mudaram e a reforma ganhava raízes profundas. A justiça tardia havia chegado e agora trabalhava para ser preventiva. 1 ano depois daquele dia terrível, Elisa voltou à mesma escola onde tudo começara. Desta vez não foi chamada pela polícia, mas convidada para uma visita oficial de inspeção. O portão da escola estava aberto e havia flores coloridas decorando a entrada principal. Ela desceu do carro oficial, vestindo um traje elegante mas acessível, sem ostentação de poder. Ao pisar no pátio, foi recebida pela nova diretora da escola, uma mulher jovem e comprometida. Elas caminharam pelos corredores que antes pareciam sombrios e agora estavam pintados de cores vivas. As paredes exibiam desenhos das crianças e frases sobre respeito e diversidade. O cheiro de mofo havia sumido, substituído pelo aroma de limpeza e material escolar novo. Elisa entrou na sala de reuniões onde fora humilhada, agora transformada em biblioteca comunitária. As cadeiras de plástico foram trocadas por assentos confortáveis e mesas de estudo. Ela passou a mão sobre uma das mesas, sentindo a textura lisa da madeira nova. No meio da visita, Lucas apareceu correndo pelo corredor, vindo da sala de aula. Ele usava o uniforme da escola e carregava um desenho na mão para mostrar à mãe. O menino sorria largamente, sem o medo que tinha no dia da agressão. Elisa se agachou para receber o abraço do filho, sentindo o peso dele crescer sobre seus braços. Ele contou animado sobre as notas boas e sobre os novos amigos que fizera. Elisa ouviu cada palavra como se fosse a música mais bela do mundo. Ela olhou ao redor